Bom dia, agronegócio. Boa segunda-feira, boa semana para todos. Está no ar a nossa abertura de mercado, que dá início à programação da TV Notícias Agrícolas na edição desta segunda-feira, dia 24 de março de 2025. 8 horas mais 1 minuto pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado, que acontece pelo noticiasagricolas.com.br, também pelo nosso canal no YouTube, o Notícias Agrícolas Oficial. E você é o nosso convidado para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Na edição de hoje, de novo, nós voltamos a falar sobre a condição do mercado de ovos, dessa vez e mais uma vez da perspectiva do presidente da República, que ainda quer ampliar a capacidade produtiva das galinhas, só porque sim. A gente vai falar sobre isso. E vamos falar dos Estados Unidos recorrendo aos ovos do Brasil, vindo olhar para a nossa produção e entendendo que aqui é uma origem importante em meio a toda essa confusão da guerra tarifária. Vamos falar também sobre o Plano Safra, já temos tratado disso desde a última semana, mas com a aprovação do orçamento na semana passada e o entendimento de quanto fica disponível para o Plano Safra, precisamos saber se é o suficiente ou se vamos precisar de mais dinheiro. Nós vamos tratar desse assunto. Vamos falar dos preços do milho, que deram uma arrefecidinha nas altas, mas ainda assim em patamares bastante elevados. Vamos falar também sobre a previsão de chuvas. O INMET aponta para uma semana de chuvas intensas em 20 estados e mais o Distrito Federal. E isso tudo no nosso quadro de entrevistas também sendo discutido com Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja e diretor da Agriinvest Commodities, para entendermos como é que essa semana começa para a soja. Já lhes adianto que na Bolsa de Chicago, lateralização, agora os prêmios continuam a ser o principal destaque, naturalmente, de todo esse movimento. E juntos, então, nós vamos construindo o nosso Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. E antes de mais nada, eu quero inclusive agradecer aqui a nossa audiência e já te convidar para participar conosco, estar conosco, como tem aqui já a mensagem do meu amigo e parceiro de trabalho, Guilherme Dorigatti, que está na Europa, está na Espanha neste momento. Bom dia para você, Guilherme Dorigatti. Aliás, bom dia para a senhora também, dona Beatriz Borges, que eu sei que vai acompanhar todo o conteúdo em primeira mão aqui no Notícias Agrícolas com bastante assiduidade. Bom dia para a senhora, obrigada pela audiência. O Guilherme está na Europa para a jornada BASF Nuance, que vai ali acompanhar a produção de tomate, não só na Espanha, mas também na Holanda e na Turquia. Já tem a primeira mensagem do Guilherme já para nós. Começa então durante toda essa semana e na próxima a chegar conteúdos exclusivos para você que nos acompanha por aqui. Vai ter conteúdo todos os dias aqui no Bom Dia Agronegócio, ao longo do dia, no nosso portal e também pelas nossas redes sociais. Os conteúdos do Guilherme já começaram a chegar neste sábado, quando ele embarcou então para essa jornada, esse Eurotour do tomate. Todas as informações concentradas para você aqui no Notícias Agrícolas. Já a gente vai conferir a mensagem do Guilherme. Então, Gui, bom dia para você, meu amigo, bom trabalho, parabéns pelo trabalho que você já está desempenhando por aí. Então, você que está conosco também vá mandando as suas mensagens de onde nos acompanha, nos assiste, nos ouve, se está no carro indo trabalhar, diga para nós como é que você está aqui acompanhando o Bom Dia Agronegócio. Antes de mais nada, antes da gente ir para as notícias e também para as notícias vindas direto da Europa, vamos checar as cotações, os preços, os mercados internacionais já funcionando, com a soja estável, 0,09% de queda agora, 10 dólares e 8 centavos por bushel. No milho, 4 dólares e 61 centos por bushel, 0,5% de queda agora. Trigo, 5 dólares e 52 centavos, 0,8% de queda. Ainda na Bolsa de Chicago, olhamos para os derivados de soja. Olhamos para farelo, caindo 0,4%, 299 dólares e 20 centavos por tonelada curta. No óleo de soja, dia de leve alta, 0,07% de ganho, são 42 cents mais 4 por libra-peso. Vamos ainda à Bolsa de Nova York, onde o café sobe forte, recupera o patamar dos 4 dólares por libra-peso, inclusive até subia pouco mais de 1,5%, agora já mais de 2,5%. Então, 4 dólares mais 1 centavo por libra-peso e 2,4% de alta, agora diminuiu um tiquinho. Açúcar, 0,6% de baixa, são 19 cents mais 60 por libra-peso. No algodão, 65 cents mais 30 por libra e uma leve alta
de 0,05%. E com o petróleo, começamos a checar as commodities que não agrícolas. E vamos direto ao petróleo WTI, que sobem, inclusive, os preços do petróleo nesta manhã de segunda-feira. No WTI, a alta de 0,9% para $62,87 por barril. No Brent, são $72,11, uma alta de 0,7%. O gás natural tem 1,1% de queda. O ouro, a prata e o cobre, estes operam em campo positivo. O ouro sobe 0,4%, a prata 0,7% e o cobre se destaca entre os ganhos, 1,2% de avanço. O dólar index tem 0,2% de baixa, vai a 103.550 pontos. Vamos também checar os mercados asiáticos, porque já esse vai ser um dos nossos destaques com Eduardo Vanin, analista de mercado da Agriinvest Commodities e também diretor da consultoria. Nós estamos falando de um fechamento na bolsa de Dalian negativo para o farelo de soja, bem negativo para o óleo, negativo para o milho, porém positivo para os futuros do suíno negociados no mercado futuro chinês, com negociações já concluídas, encerradas nesta segunda-feira. E olha só, futuros da soja e farelo na China em queda. Os prêmios da soja no Brasil recuaram das máximas. É isso que a gente vai tratar já com o Eduardo Vanin. Você pode, inclusive, se adiantando e deixando aqui a sua pergunta, tirar sua dúvida sobre o mercado da soja, sobre o complexo soja. Já no nosso quadro de entrevistas recebemos o Vanin para começarmos a semana como fazemos todas as segundas-feiras por aqui. O seu Adoniran Castro, muito gentil, obrigada, seu Adoniran. O Fabiano Alves, já mandei um beijão para dona Bia. O Lucas, bom dia, Carla. O Acidnei, bom dia de Alfenas, Minas Gerais. O JP Luz, bom dia, tô aqui em Itabela, Bahia, terra do café, coisa boa, seja bem-vindo, JP. Henrique Carniel, bom dia de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul. O senhor Jorge Alberto Lima e Sá também conosco. O Vinícius Boneno, sejam todos bem-vindos e deixem aqui de onde falam, de onde nos acompanham, suas opiniões, suas dúvidas, críticas e sugestões. A gente, inclusive, está pensando em mudanças aqui para o Bom Dia Agronegócio. Pode ir já opinando. Carla, fale mais sobre isso, mais sobre aquilo. Enfim, é importante a sua participação. 8h08 pelo horário de Brasília. Depois dos preços, vamos checar as nossas notícias da manhã. Bom, o que nós temos noticiado na semana, desde a semana retrasada, para ser mais exata, é a inquietude do presidente da República, o senhor Luiz Inácio Lula da Silva, em torno do preço dos ovos. Primeiro ele disse que ia atrás porque não tinha nenhuma galinha, nem comendo carne, nem pedindo aumento e nem reclamando de nada para os preços estarem nesses valores. Então tinha que ter alguém passando a mão, palavras do presidente, para que os preços estivessem tão elevados como estão. Depois, o presidente Lula disse que ia descobrir quem é o pilantra, com essas palavras do chefe de Estado, do presidente da República, dizendo: eu vou saber quem é o pilantra de novo, que está passando a mão para que os preços estejam tão elevados. Dessa vez, o presidente Lula agora foi falar sobre a capacidade produtiva das galinhas, assunto que ele domina pelo jeito muito, porque veja só, um vídeo da deputada estadual de Pernambuco, Débora Almeida, do PSDB, em que contesta o presidente Lula, viralizou nas redes sociais. No sábado, ela publicou em seu perfil no Instagram o trecho de uma entrevista explicando que as galinhas só conseguem botar, no máximo, um ovo por dia, num ciclo de 24 a 26 horas. A fala de Débora foi uma resposta às declarações de Lula durante um evento de entrega de ambulâncias em Sorocaba, onde ele voltou a falar sobre isso no último dia 14 de março. Na cerimônia, o presidente disse que a culpa pela alta dos preços dos ovos não poderia recair nem sobre o volume de exportação, sobre isso ele tem razão, nem sobre o calor. Aqui não, porque sabemos que o calor intenso diminuiu a produtividade nas granjas. Isso é normal, é sofrido para qualquer ser vivo. Para as galinhas não é diferente. E isso diz que não reduz o ritmo de produção de ovo por galinha. Veja, abre aspas para o presidente da República. As galinhas não reclamaram.
alguém está sacaneando as galinhas. Porque essas galinhas que botam ovos ficam trancadas, elas, coitadas, ficam pondo 3 ovos por dia, comendo, bebendo água e pondo ovo. Comendo, bebendo água e pondo ovo, disse o presidente da República. No vídeo, a deputada Débora Almeida afirmou que, em condições ideais de ambiente e alimentação, uma galinha coloca, no auge da sua produção, um ovo a cada 25 horas. Abre aspas para deputada. Uma galinha não põe 3 ovos por dia. Se o presidente conhecer onde tem essa galinha, rapaz, a gente tem que ir lá pegar essa genética e poder comprar e patentear como patrimônio brasileiro, fecha aspas, para a deputada Débora Almeida. Bom, e aí ela diz ainda nessa postagem que fez com o seu vídeo: mais uma vez, reforço o convite ao presidente Lula para vir a São Bento do Una, quarto maior produtor de ovos do Brasil, conhecer a realidade dos nossos avicultores, homens e mulheres guerreiras que produzem alimento de qualidade em meio a tanta dificuldade. Aí veja você, ele quer descobrir, ele quer terceirizar a culpa, ele não quer que a culpa recaia sobre as galinhas, mas ele quer mudar, ele quer aumentar a capacidade das galinhas na canetada. Então, é inaceitável que um chefe de Estado tenha que recorrer a esse tipo de mecanismo para justificar a ineficiência do seu próprio governo. A ineficiência do presidente de rever as suas contas, de pensar no cenário fiscal, de ver que esse arcabouço não serve para nada. E que nós precisamos entender como é que as contas públicas estão se direcionando. O Copom, mais uma vez, sinalizou, na última semana, aumentou a taxa básica de juros em 1 ponto percentual. O ministro da Fazenda, o senhor Fernando Haddad, justificou no ex-ministro Paulo Guedes, sempre ministro da Economia de Jair Bolsonaro, e também em Roberto Campos Neto. Diz que é a herança dos dois que faz com que nós vivemos, ou tenhamos de viver, momentos como esses. Mas, de novo, o Copom já sinalizou que tende a continuar elevando a nossa taxa básica de juros, não só porque sim, porque o cenário econômico exige isso do Banco Central, do Comitê de Política Monetária. Então, podem os presidentes que forem indicarem quem forem para comandar o Banco Central, tem ali uma fórmula, tem ali um cenário, tem ali estudos e homens técnicos entendendo qual tem que ser a taxa básica de juros. Todos os especialistas que foram ouvidos por este portal e por toda a mídia brasileira disseram: está acertada a decisão do Copom em aumentar a nossa taxa básica de juros, porque a inflação está difícil de controlar e o cenário fiscal é uma loucura, é um manicômio nesse país. Então não adianta, senhor presidente, o senhor querer fazer que as galinhas do Brasil ou de qualquer outra parte do planeta botem 3 ovos por dia, porque não vão fazê-lo. E 2, porque não é a resposta para a ineficiência do governo. Então, assim, de novo, essa história dos ovos. Mas, de outro lado, vamos para a nossa segunda manchete, que mostra que o Brasil continua mostrando a sua eficiência e a sua competitividade nos mercados internacionais, apesar de manter o mercado interno plenamente abastecido. A segunda manchete de hoje dá conta de que os Estados Unidos estão olhando para o Brasil como uma origem importante, recorrendo ao Brasil para obter ovos e consideram outras fontes também durante o seu surto de gripe aviária. Essa é a nossa segunda manchete dessa segunda-feira, dia 24 de março. Veja só, os Estados Unidos quase dobraram as importações de ovos brasileiros, antes usados apenas para ração animal, e estão considerando flexibilizar as regulamentações para ovos postos por galinhas criadas para carne, enquanto o governo do presidente Donald Trump busca reduzir os preços altíssimos provocados pela gripe aviária. Embora nenhum dos ovos de galinha brasileiros ou de frango de corte acabe nas prateleiras dos supermercados americanos, eles poderiam ser utilizados em alimentos processados, como misturas para bolos, sorvetes ou molhos para salada, liberando mais ovos frescos para os consumidores finais. Permitir o uso de ovos de galinhas de corte exigiria mudança nas regulamentações, e alguns especialistas em segurança alimentar alertaram que isso poderia arriscar contaminar produtos alimentícios com bactérias nocivas. A tensão econômica nacional persiste devido ao vírus que nos Estados Unidos dizimou quase 170 milhões de galinhas, perus e outras aves desde o início de 2022. Os compradores
nos supermercados examinam as prateleiras com estoques reduzidos, os restaurantes aumentaram os preços dos cardápios e os preços dos ovos no atacado aumentaram 53% apenas em fevereiro, antes de cair um pouco mais em março. A escassez de ovos alimentou a inflação dos alimentos, mesmo com disputas comerciais de Trump ameaçando interromper as cadeias de suprimentos e aumentar os custos de produção para produtos frescos e outros bens de consumo. Em fevereiro, a administração americana anunciou um plano de US$ 1 bilhão para reduzir os preços dos ovos, o que inclui ajudar os produtores a prevenirem a disseminação dos vírus e pesquisar a opção de vacinas. O governo Trump também está promovendo importações de ovos de países como Turquia e Coreia do Sul, além do Brasil, que normalmente enviam poucos ovos para os americanos, e pediu que a Europa também amplie o seu volume de exportação para os Estados Unidos. As importações de ovos pelos Estados Unidos do Brasil em fevereiro aumentaram 93% em relação ao ano anterior, segundo informou a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. Um pouquinho antes de entrarmos no ar, eu e a Letícia Guimarães, nossa especialista aqui em proteínas animais, nós falávamos sobre a característica, né, a curiosidade que o Brasil tem, capacidade, eficiência, bem-estar animal. O Brasil produz por segundo 1.800 ovos. Reforço, 1.800 ovos produzidos por segundo, segundo informa a ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal. O Brasil é um colosso e isso, claro, ameaça, né? Assusta o comércio internacional, mas seguimos fortes e resilientes, mostrando que, de fato, temos competitividade para atender a essa demanda crescente no mercado internacional, seja de ovos, seja do que for, daquilo que temos a capacidade de produzir aqui, enquanto abastecemos de forma adequada o mercado interno, com o ovo mais barato do mundo, o frango mais barato do mundo, o leite mais barato do mundo, a porção de arroz mais barata do mundo. Então estamos a pleno abastecidos. Precisamos pensar na geração de empregos, na situação econômica do país e principalmente no cenário fiscal. 8h18 pelo horário de Brasília. Vamos falar um pouquinho mais de dinheiro para depois a gente virar a nossa chave e trazer o Guilherme para essa conversa. Bom, vamos falar sobre o orçamento que foi aprovado na última semana pelo Congresso Nacional e o impacto que isso tem sobre o Plano Safra 2025-26, que deve ser um Plano Safra bastante custoso, deve ser um Plano Safra de juros altos e de volume de recursos reduzido. Como explicou o Jânio Zeferino, diretor da Agroeasy, na entrevista que deu ao Bom Dia Agronegócio na última sexta-feira, ao passo em que você aumenta 1 ponto percentual a taxa básica de juros, você mingua os recursos do Plano Safra ou, enfim, de qualquer outro programa que tenha essa mescla de recursos com juros controlados e juros livres. Não podemos dizer que o recurso que está ali posto no Plano Safra é um recurso do governo. Não, esse é um recurso dos bancos. Então, o que traz ali o governo é uma subvenção ou uma tentativa de subvencionar, de equalização, melhor dizendo, dos juros. E diante desse orçamento que foi aprovado na última semana, os cálculos mostram que provavelmente vai faltar um pouco mais de dinheiro. Então, a escalada da taxa Selic vai exigir mais esforço do governo federal para encontrar espaço fiscal e conseguir anunciar um novo Plano Safra maior e acessível aos produtores a partir de julho. Os 15 bilhões de reais reservados no orçamento de 25 para bancar a subvenção das operações que forem contratadas no segundo semestre devem ser insuficientes. Será necessário mais de 1,6 bilhão de reais para fechar a conta, segundo fontes da equipe econômica do próprio governo. A notícia ainda do Valor Econômico informa que o crédito extraordinário de 4,1 bilhões de reais aberto em fevereiro pela medida provisória 1.289, aquele crédito que veio para terminar de cobrir o Plano Safra 24 e 25, depois de uma suspensão das linhas de crédito pela Secretaria do Tesouro Nacional, serviu para retomar as operações equalizadas que foram suspensas temporariamente na temporada 24 e 25 e é de uso exclusivo para as operações desta safra até o mês de junho, quando se encerra o ano safra. Em fevereiro, técnicos em Brasília já estimavam a necessidade de suplementar o caixa
da equalização com 5,7 bilhões de reais, mas nem todo o recurso pode ser incluído na medida provisória. Os 1,6 bilhão de reais que serão usados apenas para cobrir operações futuras do segundo semestre não se encaixaram nas regras de relevância, urgência e imprevisibilidade que justificam o crédito extra e ficam fora, portanto. Agora, com a falta de espaço fiscal para acomodar todas as despesas federais, o governo também não conseguiu incluir o valor restante na lei orçamentária anual aprovada na semana passada pelo Congresso. O déficit ainda pode ser resolvido posteriormente com crédito suplementar. Até lá, o governo vai acompanhar o ritmo de acesso aos financiamentos subsidiados para verificar eventuais sobras do orçamento que poderão ser utilizadas mais para frente neste ano. Equipes técnicas dos ministérios também farão os cálculos sobre a necessidade orçamentária a partir das taxas de juros e do volume de recursos que serão definidos para o próximo plano, se caberá dentro desse 1,6 bilhão de reais ou se o pedido terá que ser maior. Bom, a partir de abril é sabido que as negociações para o plano safra do ano vigente, elas se intensificam. Agora, o que é possível perceber é que a preocupação central, tanto das instituições ligadas ao agronegócio, quanto dos parlamentares, quanto do próprio governo, é entender como é que eles vão trabalhar com essa Selic de 14,25% ao ano e essa necessidade maior, portanto, de recursos para equalizar. Se os juros estão mais altos, você vai precisar de mais dinheiro para trazer taxas aceitáveis pelos produtores que eles possam pagar e taxas que serão equalizadas, portanto. Essa é a preocupação a partir de agora. É sabido que o cenário para a safra 25-26 vai ser de crédito mais escasso, mais caro e, portanto, uma safra que deverá ser mais custosa diante de custos de produção também mais elevados. Por isso que eu comecei o Bom Dia Agronegócio de novo hoje, dizendo que o Plano Safra 25-26 pode ser um dos mais caros da história. 8 horas e 23 minutos pelo horário oficial de Brasília. Bom, como prometido, vamos trazer a primeira mensagem que Guilherme Dorigatti, nosso repórter e editor aqui do Notícias Agrícolas, nos traz da Espanha nessa jornada que ele começou no último final de semana para entender como é que a produção de tomate se dá na Espanha, na Holanda e na Turquia. Vamos conferir. Bom dia, quem está acompanhando o Notícias Agrícolas. A gente segue aqui direto da Europa. Dessa vez, por enquanto, nesta manhã de segunda-feira em Madrid, capital da Espanha, mas já partindo daqui e indo em direção a Almeria, ainda aqui na Espanha. Por lá vamos acompanhar a produção de tomates no país espanhol. Temos visitas agendadas com produtores, com equipamentos de logística para exportação desse tomate, para embalagem desse tomate, um conteúdo muito variado. E ontem eu conversei com a diretora de marketing da BASF Nunes para entender um pouquinho melhor essa viagem, os objetivos da equipe aqui na Europa. Vamos acompanhar a entrevista com a diretora de marketing da BASF. Legal, nosso propósito com essa viagem é mostrar para os agricultores brasileiros o quanto a BASF está inovando em soluções para levar para o mercado brasileiro tecnologia e inovação, seja na parte de sementes, seja na parte de defensivos agrícolas, biológicos e digital. Então, nesses 3 países que nós vamos visitar, a Espanha, a gente vai ter muitas oportunidades de ver novas variedades a campos especiais, tomate rosa, vamos ter oportunidade de entender aqui como que está o nosso projeto de digital, né? Beneficiando o agricultor para conhecer todo o processo da lavoura dele e entender quais os manejos ele pode atuar, como que o clima pode ajudá-lo e trazer para ele soluções preventivas, né? Vamos para a Holanda depois, vamos conhecer o headquarter da Nurens, vamos conhecer todo o nosso processo de como funciona toda a parte de packing das nossas sementes para ir para o Brasil e a gente vai ter uma experiência fantástica. A gente brinca que é a Disneylândia do tomate. A gente vai no Tomate Experience Center, onde vai ser possível ver mais de 150 variedades da Nurens. Então vai ser uma experiência muito legal para os agricultores, a gente vai conseguir levar todas essas informações para o Brasil. E na Turquia a gente vai concluir entendendo como que o país virou o jogo no que tange viroses, tanto na parte de sementes quanto na parte de proteção de cultivos. Então é uma riqueza de informações que a gente vai conseguir coletar aí nesses 3 países. Eu tenho certeza que vai ser fantástico. Então é isso, você que está acompanhando a gente no Notícias Agrícolas, segue sendo o nosso convidado
para essa viagem, além de Almeria na Espanha, vamos também para a Holanda, por final na Turquia, e vai ter muito conteúdo para você acompanhando as redes sociais e o site do Notícias Agrícolas. Você é nosso convidado para continuar na nossa companhia nesta viagem aqui na Europa. Eu conto com vocês. Eita, que Guilherme Dorigatti é um show, né, de reportagem. E o Guilherme, ele tá com muitos conteúdos programados para mostrar para vocês. Além de toda essa programação extensa e muito rica da BASF, o Guilherme quer trazer também as curiosidades, principalmente o potencial dos nossos alimentos na Europa. Então vamos entender como é que o nosso tomate é visto por lá diante de tantos experts, café, frutas, farelo de soja. Enfim, o Guilherme vai trazer informações. Todo dia vai ter informação aqui no Bom Dia Agronegócio para você e, como eu falei, ao longo da nossa programação e também pelas nossas redes sociais, no Instagram, @Notícias Agrícolas, tem informação pelo LinkedIn, pelo WhatsApp, você fica coberto em todas as bases para acompanhar em primeira mão essas informações todas. Bom, são 8 horas e 26 minutos pelo horário de Brasília, nós vamos à nossa próxima manchete de hoje, portanto, que é em relação ao mercado de milho. Nós temos visto os preços bastante sustentados, mesmo no momento onde acontece a colheita da safra de verão sendo concluída em alguns locais, o plantio da segunda safra de milho também acontecendo ao mesmo tempo e, claro, o mercado tentando entender tudo isso. Os vendedores continuam um pouco mais retraídos, evitam novas vendas nesse momento e entra nesse quadro todo uma preocupação a mais agora, que é a condição do clima, já a diversidade, já a preocupação com questões climáticas em parte de Mato Grosso, em parte de Mato Grosso do Sul, do Paraná, que são estados importantíssimos na produção de segunda safra de milho. Inclusive, deixa aqui para nós, né, o seu comentário. Traga aqui para nós a sua percepção de como é que as suas lavouras estão se desenvolvendo. Traga o seu relato. Amanhã, ó, já a gente vai estar juntos no Realidades das Safras. Vamos falar também sobre segunda safra de milho. Enfim, deixa aqui que é bastante importante para nós. Aqui tem um comentário do Ivan, antes da gente fazer esse comentário do milho. Bom dia, muita saúde a todos. O governo federal está perdido na comunicação. Imagina um presidente falar sobre galinhas. Nem entender de galinhas ele entende, muito menos de ovos. Isso é gravíssimo. Se é, viu, meu amigo? Se é. Então ele continua mostrando para a população que tem alguém passando a mão, como ele falou, algum pilantra passando a mão. Não é por aí. Senhoras e senhores, a gente precisa conhecer a produção, o Brasil que produz. Bom, mas vamos falar de milho, porque esse é um agravante, né? Os preços do milho altos aumentam os custos de produção para os granjeiros, sejam suinocultores, avicultores, enfim. Então, atenção a isso também. O avanço da colheita do milho verão vem elevando de forma pontual a oferta do cereal no mercado brasileiro, o que passou a limitar, na última semana, os aumentos de preços em algumas regiões acompanhadas pelo CPEA. Em outras praças, sobretudo as que são produtoras da temporada de primeira safra ou da safra de verão, as cotações chegaram a cair. De modo geral, contudo, pesquisas do CPEA mostram que as altas nos valores ainda prevalecem, sustentadas pela retração de grande parte dos vendedores que prioriza os trabalhos de campo e as entregas de lotes de soja. A colheita de milho da safra verão e a semeadura da segunda safra estão intensas no Brasil e já dentro da média das últimas temporadas. Aliás, este foi um alerta dado no final da entrevista da semana passada do Eduardo Vanin. Ele falou: o mercado ia adotar uma volatilidade fortíssima a partir desse ponto, justamente em função da questão toda dessa situação climática. Então, estamos de olho nisso, né? E é um ponto de muita atenção, porque temos um cenário de oferta mais ajustada, temos uma demanda presente e é isso tudo que vai mantendo, portanto, essa volatilidade. Ao passo em que, ao final deste mês, no dia 31 de março, o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, traz a sua primeira intenção oficial de plantio para a safra 25-26 dos americanos. E a sinalização por lá é de que haverá um aumento de área destinada ao milho e uma diminuição na área de soja. E com isso, a gente já chama, portanto, o nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio, na edição dessa segunda-feira.
Hoje é segunda-feira, então é dia de receber Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja, diretor da Agriinvest Commodities. Meu amigo, bom dia, boa semana para você, seja bem-vindo. E aí, Carla, beleza? Tudo certo? Tudo bem contigo? Como foi de final de semana? Pá, só anarquia aqui em casa. 3 filhos, coisa de louco. Não dava para ser diferente, mas melhor assim, né? Melhor assim. Isso aí. Melhor que você Mas todo tenha. mundo com saúde, coisa boa. É isso, é isso. Esse é o foco. Eduardo Vanin, na última semana, você me falou, Carla, isso falamos de soja, nós vamos falar sobre ela, mas você fez um alerta e a gente fez um combinado. Vamos falar sobre isso na semana que vem, que é essa volatilidade prevista para o mercado de milho. Temos a colheita da safra de verão, o plantio da segunda safra de milho, a nova safra americana batendo na porta. O que você está esperando para tudo isso e como é que os preços estão reagindo a tantas novas notícias, a tantos processos acontecendo ao mesmo tempo, Vanin? Bom, vamos fatiar esse salame aí, tá bom? Vamos lá. O negócio é o seguinte, claro, de curto prazo nós temos uma falta de oferta. A colheita avançou bem, colheita verão, não é muito grande, mercado interno, dependendo da região e do segmento, descoberto, e realmente pouco estoque ou nenhum estoque do ano passado para esse. Isso a gente vê através da relação de preço milho e soja, de cima para baixo, lá do norte até o sul do Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul, que teve uma safra de verão boa e inclusive está até exportando. Enfim, pouco milho disponível, aquilo que está disponível o produtor realmente segurando. E aí a chave aí nós vamos à segunda fatia desse salame, que é a chave para esse mercado, é o mês agora de abril, já que foi plantado atrasado milho safrinha, e também não tivemos muito plantio na janela boa. Uma coisa é plantar na janela de risco, outra coisa é plantar na janela ideal. Por exemplo, Mato Grosso, janela ideal, 20 de janeiro a mais ou menos 10 de fevereiro. Esse milho puxa a média para cima. E esse ano foi um tiquinho, 6%, segundo o IMEC. O ano passado foi 40 e cacetada. Enfim, muito menos milho plantado, e aí podemos generalizar, o Brasil inteiro, muito menos milho plantado nessa janela, que é a janela ideal. E aí o mês de abril vai ter importante. Vai chover agora, nos próximos 15 dias, os mapas mudaram, tem mais chuva, mas o importante é o final de abril, início de maio, porque aí nós vamos ter muito milho pendoando. E aí vai ser chave para esse mercadão do milho. Se alguma coisa der errado, não chover, parar de chover de repente, aí o mercado interno vai ter que começar a pensar em alongar as suas compras maio, junho, julho, nos preços atuais e que estão subindo em reais por saca, tá bom? Então, veja, Brasil, no caso do milho, é super importante não só para nós aqui, mas é importante para o programa americano de exportação, que vai ter que ser grande, parrudo, violento, devido ao aumento de área. Essa informação, Brasil, mês de abril, vai ser extremamente importante para todo mundo. Bolsa de Chicago, para os prêmios e assim vai. Vanin, essa combinação de todos esses fatores, ela vai promover principalmente volatilidade no mercado? Ou dá para a gente definir uma direção para os preços nesse momento? É cedo? Como é que você está vendo essa situação ou não? Essa tendência de preços valorizados, dessa sustentação do mercado em patamares altos, tende a continuar aqui no Brasil? Bom, de novo, vamos continuar fatiando o salame. Próxima fatia, vamos falar de competitividade. O Brasil não é competitivo, tá bom? Passa a ser competitivo para embarque agosto, setembro, porém não é muita coisa, porque está difícil originar. Nos níveis atuais, que hoje os negócios no Brasil inteiro, para embarque julho, agosto, setembro, está muito caro para originar. Tá acima, o custo de originação para o exportador está acima do que ele consegue vender no FOB, por exemplo, Santos. Isso foi assim igualzinho ano passado. E aí empipinou, porque daí o nosso programa de exportação foi pequeno, quase 38 milhões de toneladas, e aí deu espaço para os Estados Unidos, tá bom?
Estados Unidos continua sendo o milho mais barato hoje no spot, embarque abril, maio, junho, e vai continuar sendo. E aí, lá para frente, o Brasil continuando caro, os Estados Unidos vai continuar sendo competitivo. Agora, o ponto que todos querem saber é 31, como você falou, 31 agora, segunda-feira que vem, aí nós vamos ter a intenção de plantio. Tudo indica, se a gente pegar Estados Unidos e Canadá, tudo indica mais cereais, tá bom? Por causa das tarifas sobre a soja, tarifa sobre a Sim. canola, nos dois casos a China, possibilidade de tarifas europeias sobre a soja americana, e isso nós vamos ver dia 2 de abril, as tarifas recíprocas. Vai dar paulada na Europa? A Europa já falou, não, nós vamos revidar essa paulada, e daí vem 25% sobre a soja. Aí você vai tirar os dois maiores compradores da soja americana, China e a Europa somada. Tá bom? Nada bom para a soja em Chicago. E como é que isso mexe na cabeça do produtor? Provavelmente, tanto o americano quanto o canadense menos soja, menos canola, mas daí vai ter mais milho e outros cereais. Então, veja, o milho em Chicago pode entrar sim numa, numa ladeira, o milho dezembro, Uhum. que vai ser difícil e vai levar um tempo para ela começar a criar um fundo e daí voltar a subir, tá bom? Ano passado, o bushel dezembro bateu 3,85, tá bom? Em Uhum. agosto, Sim. logo, um pouco antes ali do final do mês. É, provavelmente vamos ver a mesma coisa, tá bom? E o sistemão, aí a gente vai para a próxima fatia. Hoje, a forma como o USDA mexe ali nos números de produção americana é muito baixista, terrivelmente baixista. Ele vem com fórum trazendo uma produtividade que nunca vai existir. Nesse ano, 181 bushels por acre. Sim. Depois vem o NAS, que é o departamento do USDA, trazendo as condições. Vamos supor que vai tudo bem, condições lá para riba, e aí o USDA, em julho, agosto, setembro, vai usar os modelos para dizer quanto que vai ser a produtividade. Daí ele vai subindo, igual foi ano passado. Ora, veja bem, não era bem isso. Pomba, daí já é janeiro, fevereiro. Sim. Até aí o bushel fez uma quedona e depois começa a subir. Enfim, o milho em Chicago é pepino. Pepino. Aumento de produção, restrições de exportação. Temos que ver como é que vai ser Japão, Canadá, México, a Europa, a China. Uma produção muito grande, os Estados Unidos vai precisar de todos os destinos possíveis. E ainda há uma grande dúvida com relação a isso. Ô, Vanim, e é interessante que a manchete, ou uma das manchetes dessa segunda-feira é de que os Estados Unidos podem rever as tarifas que estão previstas ali para 2 de abril, segundo o Wall Street Journal e a Bloomberg. Quer dizer, é muito diferente a guerra. É muito diferente, não, mas é diferente a guerra comercial desse ano, porque as retaliações estão vindo mais rapidamente, e mesmo que o Trump tente recuar em alguns pontos e tal, os seus principais adversários ali, se a gente olhar e acrescentar a União Europeia a isso, a Europa de uma forma geral, a gente vê que eles estão mais durões do que em 2019, 2020, né? Opa! Vamos lá. Trump 1, Trump 2. Trump 1 É, era a China. É, não tivemos outros tarifados em grandes proporções. Agora, Trump 2 é bem mais agressivo, mais amplo. No caso do aço do alumínio, pega vários países. Enfim, os 100 dias do Trump está chegando ao final, é final de abril, e ele quer dar uma cantada de galo aí, trazer algumas vitórias. Vamos ver. Enfim, pelo menos a paz em Gaza e essa questão da paz Ucrânia-Rússia, uma visita à China viria bem. Vamos ver se isso tudo vai estar na agenda desses próximos 100 dias. Mas tá bem mais complicado, realmente. Vanin, tem uma pergunta aqui do Marlon Carnelucci. Ele diz assim, ó. O milho em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, tá com R$ 67 por saca. Tem espaço para subir esse preço? Quando a gente olha para o Rio Grande do Sul e a gente traz esse quadro do milho, como é que você vê esse preço de R$ 67 na região de Santo Ângelo? É o milho mais barato do Brasil, tá bom? Infelizmente. Cooperativas,
Então, realmente, acabam penalizando um pouco nesse preço. Rio Grande do Sul, colheu uma safra boa, está faltando, agora vai entrar soja, tem uma quebra, mas vai ter que liberar espaço. O Rio Grande do Sul está exportando milho, mas também não é muito barato, tá? Esse milho na exportação é Irã, e se o Irã parar de comprar, daí acabou. Enfim, não tem muita esperança para o milho no Rio Grande do Sul, não, ao longo do ano somente. E porque o mercado interno aí no Rio Grande do Sul vai querer segurar esse produto sem dúvida nenhuma. Onde que é o pepino? É de Santa Catarina para cima. Aí, para ter uma ideia, preço do milho novo, milho agora colhido, posto em indústria, Joaçaba, R$ 82. Olha que diferença em relação ao milho do Rio Grande do Sul. Enfim, o Rio Grande do Sul hoje é um caso isolado. Outros lugares, muito mais caro. Por exemplo, está saindo milho no Mato Grosso acima de 80, milho spot. Olha que diferença. Então, realmente, Rio Grande do Sul, nesse momento, para o milho é um caso isolado. Vaninha, eu vou aproveitar a pergunta da Benedita Donizete para a gente entrar no assunto da soja. E ó, o Marlon tá complementando aqui, dizendo que esse preço está estagnado há meses. Você vem falando sobre isso também, né, Vaninha? Ah, sim. Na verdade, eu vou pegar esse comentário da Benedita, esse complemento do Marlon, para fazer dois ganchos. A Benedita diz assim, ó, Carla, e os preços das commodities no mercado físico? Vanin, na última semana, a Agriinvest sinalizou ali para o mercado que havia rumores de que o Nordeste já estaria importando milho dos Estados Unidos. Isso, inclusive, ajudou a promover uma queda mais intensa ali nos preços do milho na B3. Quando a gente olha para os mercados físicos, tanto de soja quanto de milho, olhando versus o que acontece nas bolsas, que momento é esse para esses ambos mercados, tanto soja quanto milho, formação de preços aqui no Brasil? Bom, tanto a conta, não foi confirmado nada ainda de negócios, tá bom? Sim. Mas, geralmente, quando acontece, são questões, são trades que a gente chama de in-house, dentro da a própria trade vendendo para ela mesma. Por exemplo, o milho americano ainda carece de questões fitossanitárias. Vê se o mapa, por exemplo, aceitaria as variedades americanas, GMO, bababá, quer dizer, tem um processo aí. Uhum. Da Argentina, já temos algumas variedades aceitas, tem uma burocracia aí, mas lembrando que o governo quer reduzir barreiras, impostos para poder importar e tornar o alimento mais barato. Enfim, há uma força para isso. A conta é boa para o Nordeste do milho americano, funciona. É mais barato do que trazer milho, por exemplo, da Bahia, do Mato Grosso, nem se fala. E para Santa Catarina também, a conta é boa, do milho da Argentina. Fica mais barato ou muito próximo do milho, o milho diferido, o milho local. Então, veja, a conta é boa, vamos ver se vai sair. Depende muito de como é que vai se comportar os preços agora, nesses próximos, vai lá, vou dizer, 2, 3 semanas. Se continuar muito alto, então podemos ver sim, reportes de importação. Nada por enquanto. A conta é boa, a conta funciona. Fica mais barato do que o milho local, tá bom? Então temos isso. E no geral, falando assim de commodities, então nós temos todas essas questões de tarifa para cá e para lá, e pau, e puxa cabelo, dedo no olho, essa coisa toda. O Brasil vai surfando uma onda, tá bom? Vimos aí o rally dos prêmios da soja, tá louco. De -30 ali em janeiro para quinta-feira, o prêmio Maio negociou a US$ 1,05 acima de Chicago, tá bom? De -30 Sim, para sim. 105 positivo. Então, realmente, o flat price da soja subiu e o Brasil se beneficia muito desse cenário de China com poucos amigos. A Europa, daí, vamos supor que ela tarife o milho dos Estados Unidos e também a soja, seria mais demanda aqui para o Brasil, para milho e principalmente para farelo. O Brasil vai bem. Ô, Vanin, na semana passada também você citou essa questão dos prêmios. Aqui no Brasil nós vimos esses prêmios então subirem forte,
mas você também fez uma sinalização e um alerta no final da semana sobre os prêmios e os preços na China, não só para soja em grão, mas também para os derivados, porque essa demanda intensa que a China fez comprando mais volume antecipadamente nessa temporada, por conta da guerra comercial e tudo mais, fez com que agora grandes volumes de soja comecem a chegar para os chineses. Como é que isso, está impactando no mercado lá? Dois, na demanda pelo nosso produto. E três, no mercado global de soja, todo esse cenário de prêmios e preços para soja, tanto lá quanto aqui. Tá muito especulativo. O prêmio da soja está mais volátil do que a Bolsa de Chicago, tá bom? Enfim, subiu por questões logísticas lá no começo, atraso da safra, depois a coisa toda começou devagar, agora está andando rápido. Nossos embarques estão fluindo bem. Estoques na China, nesse momento, mínima de 3 anos. Acabou de ser divulgado o estoque nos portos chineses e tá careca, tá bom? 2 milhões e 500 mil toneladas. É muito baixo. Ali em janeiro estava 7 milhões e 500 mil toneladas. Mas o mercado lá está caindo, farelo. Tanto a bolsa quanto os prêmios locais. Motivo, o mercado já está precificando uma reversão disso. Como o Brasil já está embarcando muito, daqui 50 dias mais o tempo de desembaraçar essa soja lá, daqui uns 60 dias, 65, vai estar espumando de soja na China. Enfim, isso vai impactar como dos nossos prêmios. Se a China ficar com muito estoque, vai comprar menos, é o que ela já está fazendo. Número de negócios, tem que sair 30 barcos por semana. Vixe, faz tempo que não sai nem 20. Então, Olha só, realmente, as sim. compras estão bem mais devagar. Uhum. Margens na China pioraram muito, aqui no Brasil piorou também, as margens de esmagamento. Mas, enfim, eu diria assim, a demanda está capenga. Mas o que vai definir se os prêmios vão cair ou vão continuar subindo são essas questões de tarifas, tá bom? Porque, imagina, concentrar a demanda da China aqui no Brasil e mais da Europa, ela importa aí 5, 6 milhões de toneladas de soja por ano. Aliás, mais do que isso, 5, 6 milhões dos Estados Unidos. Imagina isso vindo para cá, a mais. Então, aí não vai ter soja para todo mundo, tá bom? E aí o bicho pega, o prêmio vai continuar subindo. Eu queria. Então, esse é o ponto principal. Como você falou ali, olha, parece que vamos adiar, não vai ser bem assim, essas tarifas recíprocas, dia 2 aí de abril. É, bastante importante esse ponto. Se não tiver, o prêmio vai cair mais. Ou seja, não só mais o cenário de oferta e demanda vai direcionar os nossos prêmios por aqui. Temos que olhar também essa questão da guerra comercial e a volatilidade, portanto, nesses prêmios tende a continuar também, Vanin. Com certeza. 2 cenários, tá bom? Não temos um cenário intermediário, temos 2. Um, tarifa para todo mundo e tarifa recíproca. Tomba, Uhum. todo mundo perde. É o que hoje os preços estão dizendo. Bolsas, não é mesmo? Bolsas americanas caindo. Inclusive, hoje subiu 1% porque essa questão aí talvez não tenha essa tarifa recíproca. Esse é o primeiro cenário. Ótimo para o Brasil, para os prêmios e para o preço para o produtor. Cenário 2, não tem nada disso, continua do jeito que está, e prêmio muito caro, demanda capenga, margens pioraram, aí o prêmio volta a ter uma pressão de queda, tá bom? Então o produtor tem que ficar analisando e jogar, enfim, quero correr todo esse risco, sim ou não? E não vamos esquecer, aumento de área muito forte nos Estados Unidos de milho, joga o milho lá para 4 dólares o bushel, ou até menos, toma, daí a soja não vai ficar lá em cima. Aí na relação ali soja-milho, vem também. Vanin, para a gente finalizar, porque o nosso tempo está acabando, qual é a orientação que você daria para o produtor começar essa semana, para principalmente o produtor que precisa fazer negócios ou rever as suas estratégias? Milho spot, amigos, não vale a pena segurar nesse momento, nesse nível de preço, tá bom? Se eu tivesse milho hoje, em qualquer lugar do Brasil, por exceção lá do Rio Grande do Sul, eu venderia meu milho spot, seja verão, seja safra velha, e compraria B3. B3 maio. Pomba, o maio derreteu, tá abaixo aí de
R$ 80. E o milho, por exemplo, no Mato Grosso, negociando acima de 80, não existe isso. Base zero, -1, tá louco. Então, isso vale para todo o Brasil, tá bom? Minas, que está colhendo milho agora, sem dúvida nenhuma, eu recomendaria isso. Venda seu milho, faz dinheiro livre, abre espaço para soja, enfim, bota o dinheiro trabalhar, pague suas contas, compra em suma vista e compra B3. Compra B3, mas se você quiser participar de uma possível alta, faça isso. Isso aí, assim, não há contraindicações, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto para o milho. Milho safrinha, daí é outros 500, tá bom? Tem o clima pela frente e tudo mais. Agora, eu venderia milho Chicago? Sem dúvida. Vai ter aumento de área, tem essas restrições de exportação, o uso é mega baixista, lá na frente pode ser que reverta, mas, pomba, até lá tem chão. Então, vai segurar teu milho safrinha, como o produtor está fazendo? Segure e venda Chicago milho. Venda milho Chicago. Bom, melhor que isso impossível, hein, Eduardo Vanin? Muito obrigada. Meu amigo, é sempre bom ter você com a gente, principalmente com orientações tão ricas quanto essa. Obrigada, meu amigo. Semana que vem estamos juntos novamente, toda segunda-feira aqui no Bom Dia Agronegócio. Obrigada, meu amigo. Uma ótima semana para você, para todo o timaço da Agriinvest e para os 3 malucos que estão aí contigo, deixando tudo, né, na anarquia. Que melhor que isso impossível, meu amigo. Melhor Essa é a impossível. anarquia da saúde. Obrigada, né? Que É bom. isso aí. Obrigada, Certo, Vaninho. amigos? Grande abraço, boa semana a todos. Obrigado, Obrigada. Carla, mais Pra uma você vez. também. Obrigada, Vaninho. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, Eduardo Vanin, pra gente finalizar, eu quero trazer aqui o comentário do Marcos Oliveira. Bom dia, Carla, tudo bom? Tudo bem, Marcos? Milho em Sorriso, Mato Grosso, R$ 80, mas ninguém tem milho por enquanto. As indústrias de etanol de milho, FS em Pasa, que tem milho, lembrando que dia 10 de maio já tem colheita de milho safrinha aqui em Mato Grosso. A gente tá de olho, viu, amigo? Obrigada pelo seu comentário. A gente vai aqui tratar de mercado de milho a semana toda aqui no Bom Dia Agronegócio, que é o destaque desse momento. Senhoras e senhores, a gente vai concluindo por aqui a edição de hoje do Bom Dia Agronegócio, mas a programação da TV Notícias Agrícolas tá só começando. Eu te vejo já já no Realidades das Safras, é um instante só, vou só trocar de cenário e a gente já se vê. Então continue conosco para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Bom dia e bons negócios.